Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu vou ler e os irmãos acompanham, mesmo assentados, mas com certeza com profunda reverência à palavra do nosso bondoso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amados, esse texto é um texto da continuação. Já expus aqui 3 sermões falando a respeito da eleição, a respeito da predestinação, e esse texto aqui, Paulo continua a falar sobre isso. Então, a você que tem falado comigo e tem pedido, pastor, a igreja precisa falar mais sobre calvinismo, precisa falar mais sobre predestinação, precisa falar mais sobre eleição. Quer dizer, a você que tem falado isso comigo, que tem me sugerido, se você não está atento a isso, está na hora de ficar com os olhos e o coração aberto, porque já tem, esse aqui é o 4º sermão que eu estou falando sobre isso, meu querido irmão e minha querida irmã. E você que me ouve aí, você que vê. Se não está vendo agora, vai ver depois, né? E depois, com certeza, o pastor Osias vai ser chacoalhado com um bocado de críticas absurdas a respeito disso, tá bom? Se os nossos pastores, muito mais conhecedores das Escrituras do que eu, são chacoalhados por muitas críticas, quem é o pastor Osias? Não é, queridos? Mas não estou preocupado com isso nem um pouquinho. Estou preocupado com o que a palavra de Deus diz. Por isso que você e eu precisamos pedir muita graça e misericórdia para sermos fiéis ao que a palavra de Deus diz. Que esse Espírito Santo possa capacitar você e a mim a entendê-la. E não só entender, mas vivê-la. É aquilo que Tiago diz na sua carta, que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nunca esqueça isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Ah, mas eu não entendo nada de predestinação, de eleição. Estou preocupado, você vai entender ou não, meu irmão. E Deus não está preocupado com isso. O que Deus deseja é que nós, quando lemos as Escrituras, façamos 2 coisas. Primeiro, que nós sejamos humildes e peçamos a Deus, ao Espírito Santo, que nos faça entender a palavra. E se eu não entendo, eu tenho que fazer o quê? O que você tem que fazer? Ser humilde, crer e praticá-la. Ponto. É isso que a Bíblia nos ensina. Não é porque é um texto difícil que eu vou deixar de estudar. Não é porque é um texto difícil que eu vou falar abobrinha, aquilo que a Bíblia não fala. Não é porque eu não entendo, então eu vou dizer que eleição e predestinação, como alguns malucos aí estão dizendo, que é do diabo. Meu irmão, isso é blasfêmia, sabia? Isso é blasfêmia. Toma cuidado com os
pastores que você ouve na internet. Toma muito cuidado, porque se você não conhece as Escrituras como você deveria conhecer, você vai ser enganado. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Sair do assunto? Não. Porque esse assunto, de fato, ele exige que nós venhamos pensar seriamente sobre isso. Amados, o parágrafo todo, ou a perícope, como alguns chamam, gostam de chamar essa palavra difícil, eu prefiro chamar parágrafo porque eu falo para muita gente, né, queridos? E quando eu falo muita gente, não é só você que está aqui. O mundo todo, uma hora, vai assistir esse negócio aqui. Perícope. Bonito, né? Aí você vai ver lá no dicionário do português, ou da nossa língua, resumindo, significa parágrafo. É mais bonito, né? Mais simples. O parágrafo todo é uma espécie de biografia espiritual, contando como eram os destinatários da carta de Paulo antes de conhecer o Evangelho de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 a 3, ou que vieram a ser em Cristo Jesus, do capítulo 2, 4 a 6, e qual o propósito de Deus em realizar tão extraordinariamente transformação, que é do verso 7 ao verso de número 10. O texto ele começa dizendo o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Transgressões e delitos aqui, a ideia é a mesma. Amados, é muito importante nós entendermos que o homem que está morto em seus pecados, espiritualmente falando, ele não possa fazer coisas boas. O seu amigo, a sua amiga, onde você trabalha, o seu vizinho, a sua vizinha, as pessoas que convivem com você, que não têm o mesmo entendimento que você tem das Escrituras, que ainda são literalmente cegos espirituais, como é uma expressão bíblica, que estão mortos espiritualmente falando. Essas pessoas, muitas delas, podem ser o quê? Um cidadão muito bom, uma cidadã muito boa, pode ser um bom pai de família. E olha, tem pessoas que são cegas espirituais, que na prática de ser pai de família, marido e pai de filhos, dá de 10 a 0 em muito crente. Mas não é uma pessoa regenerada. Pode ter certeza disso. Elas podem ser assim. Muitas mães que não são regeneradas, são cegas espirituais, são mulheres sérias, responsáveis, são mulheres até mesmo submissas aos seus maridos e não conhecem a Bíblia. E não reclamam porque são submissas. Então é bom você que é pai, você que é marido, você que é mãe, você que é esposa, você que é filho, que está aqui, tem muito filho. Não fique achando que você, porque você é salvo em Jesus Cristo, você é a última bolacha do pacote. Você não é. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, você não estaria aqui. Acabamos de cantar algumas músicas que falam sobre isso, e esse texto fala sobre isso. O tema principal do apóstolo Paulo nesta passagem, e toda essa carta, queridos, é que a salvação é uma consequência da iniciativa soberana de Deus, e não resultado do nosso próprio esforço ou mérito, porque tem muita gente aí, muita gente evangélica, que está achando que ele é salvo, que ele tem os seus perdões de pecados, que ele aceita Jesus, porque ele pode fazer isso. Será que isso é bíblico? Soberania, queridos, é um modo de expressar o governo de Deus que é independente
de controle externos. Não depende de você querer ou desejar ou não. Paulo fala sobre isso. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não está sujeito à soberania de Deus, não está sujeito a fatores humanos, ou é controlado por nossas ações. Isso significa, amados, entre outras coisas, que a salvação é um ato de Deus e não produto do esforço humano. Como esse Brasil está precisando disso, queridos. Como a igreja evangélica brasileira está precisando de ouvir isso, não só de ouvir, mas de crer nesta verdade, porque ela é bíblica. Primeira lição que Paulo fala para nós, no versículo 1, ele fala a respeito da nossa posição diante de Deus, antes de termos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo. Paulo diz que todos nós carecemos de vida espiritual. Paulo diz aos Efésios: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, antes, queridos, da nossa salvação, embora estivéssemos fisicamente vivos, nós estávamos espiritualmente mortos, incapazes de viver com Deus. Não há possibilidade do homem morto. Ele pode caminhar, ele pode estudar, ele pode se afadigar, ele pode ir para lá, para cá, fazer o que ele bem entender. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio, isso tem a ver com livre agência, que Deus lhe dá essa possibilidade, mas você não tem condição de se relacionar com Deus, porque é um morto espiritual. Não há possibilidade. Não tem como. Por isso que você, quando prega o evangelho para uma pessoa que não conhece Jesus, e se nós não tivermos muito tato e sabedoria de Deus, você vai estar falando para aquela pessoa uma língua que ela não entende. Você vai achar que você está falando com o irmão em Cristo. Eles não conhecem essa linguagem nossa, esse evangeliquez que a gente usa. Eles não sabem disso. Então, precisamos ter muito tato, muita sabedoria, muita estratégia, até no falar, para anunciar esse evangelho precioso, maravilhoso de Cristo, para que as pessoas se despertem. Amados, nossa falta de santidade nos impede de ter relacionamento vivo com um Deus Santo. Como que um morto espiritual vai viver uma vida santa se ele está morto? Como? Responde isso. Mas não responde o que você acha. Responde o que a Bíblia fala sobre isso, que é diferente. Como vivíamos ou era a nossa prática? Então, a primeira lição que Paulo traz é qual era a nossa posição. Era mortos em nossos delitos e pecados. Agora Paulo vai tratar no versículo 1 e 2 ainda, como vivíamos ou qual era a nossa prática, qual era o nosso sistema de vida. Aí Paulo vai dizer para nós: pelo fato de estarmos espiritualmente mortos, antes de Deus colocar seu Espírito em nós, não havia restrição piedosa ao que fazíamos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Olha o que Paulo diz. O que o morto espiritualmente faz? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como que um morto espiritual vai viver aquilo que Deus ensina? Como? Amados, a prática daqueles que estavam mortos e aqueles que continuam sendo mortos espirituais em suas transgressões e pecados era viver segundo os caminhos do mundo,
segundo o sistema que esse mundo vive. Por isso que Paulo, em Romanos, capítulo de número 12, lá no verso 1 e verso 2, Paulo fala o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. E não vos conformeis. A palavra conformar ali é você entrar na forma, é você andar como o mundo anda. Paulo está dizendo aos romanos, não façam isso, vocês são novas criaturas. Paulo está dizendo aqui a mesma coisa, em outras palavras, na carta aos Efésios. A prática daqueles que estavam mortos, queridos, em suas transgressões e pecados, era viver segundo os caminhos do mundo e da orientação de Satanás, que continua a exercer influência espiritual sobre os desobedientes. Eles vivem uma vida de morte espiritual. Por isso que Satanás não quer saber que as pessoas, ele vai fazer de tudo para que aquele que é cego espiritual, que está morto espiritualmente falando, não ouça do Evangelho de Jesus. Porque ele quer que você vá para o inferno como ele vai também. Ele não quer isso. Então, antes de você evangelizar alguém, algum amigo seu, eu sugiro você fazer isso. Não vá querer evangelizar o fulano que está lá na Bahia, querido. Não tem nada contra a Bahia, viu? Tem um presbítero aqui que é baiano, né? Nada a ver. É porque às vezes a gente quer ser missionário lá não sei aonde, e tem pessoas em nossa volta que precisam de ouvir de Jesus, e a gente não fala. Peça a bênção de Deus, querido, sabedoria para você fazer isso. Porque são cegos, mas só que essa pessoa, ela está vendo a sua vida. É engano seu se você acha que eles não estão vendo a sua vida. Eles estão vendo, eles estão observando. Peça a Deus, se você conhece lá o nome do fulano, da fulana, fica uma semana, talvez um mês, sei lá eu quanto tempo, ore por essa pessoa, peça, Deus, eu quero falar do Evangelho de Cristo, aquilo que o Senhor me deu maravilhosamente na minha vida. Prepara o coração daquela pessoa para quando eu falar de Cristo, o coração dela esteja manso, aberto para ouvir a voz de Jesus, a voz do bom pastor, queridos. Não fique dependendo só de vir à igreja, queridos, só de convidar as pessoas para vir à igreja. Elas não vêm, com raras exceções. Porque para essas pessoas, igreja evangélica hoje, pastor evangélico hoje, é para tirar dinheiro do bolso das pessoas, amados. É isso. Porque são cegos espirituais. E na cabeça deles, toda a igreja evangélica brasileira, todo pastor, é um malandro. E a gente sabe que não é. Você sabe que não é. Então, ore a Deus, meu querido. Peça a bênção de Deus para que aquela pessoa que você tem amizade, que confia em você. Isso é discipulado, sabia? É você discipular alguém sem ela saber. Você vai orar por ela vários dias, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Deus, quando eu falar com essa pessoa, que é tão amiga minha, tão amigo meu, quando for falar do Evangelho, que o coração dessa pessoa esteja se desmanchando para ouvir a voz de Cristo. Creia nisso, meu querido. Se a gente fizer isso, queridos, esse templo aqui, o outro templo está sendo construído ali, não vai caber. Esse é o sonho do presbítero João. Ele fala várias vezes, pastor, esse templo depois que estiver pronto ali, não vai caber mais gente lá dentro. Eu falo, glória, meu querido, que fé maravilhosa. Mas isso depende muito de mim e de você. Nós fazemos isso. Amados, os efésios andavam de acordo com o curso do mundo. É o andar comum, isto é, como a pessoa conduz a sua vida.
Eu não vou ler os textos aqui, são vários, porque o tempo não nos dá, mas o curso deste mundo, queridos, é um mundo perverso. São os poderes que nele operam e se encontram em oposição a Deus, queridos. Sempre vai ser assim, até a volta de Jesus. Não espere que esse mundo vai cair num mar de rosas, beleza, tudo muito bom, essa guerra vai acabar, seja em Israel, seja em qualquer outro lugar. Não vai acabar não, meu querido. Talvez a de Israel acabe. Mas Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, quando estivesse próximo à sua segunda vinda, nós iríamos ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Mas não se assustem, porque ainda não é o fim. O príncipe da potestade do ar é Satanás, queridos, que é mencionado mais adiante em Efésios, lá no capítulo 4, versículo 27. Olha lá, capítulo 4, versículo de número 27, diz assim, olha, é um texto que você conhece muito bem. O verso 27, é um versículo bem pequeno. Nem deis o quê? Lugar ao diabo. Depois, o capítulo 6, versículo de número 11 de Efésios, você vai ler exatamente algo semelhante falando a respeito, Paulo falando a respeito da ação satânica. Capítulo 6, versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura, está falando para a igreja dos Efésios e traz isso para a nossa vida também. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí você vai ver o verso 16 do capítulo de número 6. Verso 16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O tempo todo ele vai estar procurando destruir a minha vida, a sua vida, a vida da igreja. Se ele tentou destruir Jesus, quem somos nós, queridos? Por isso que Paulo orienta essa igreja a tomar cuidado, porque o príncipe das trevas, ele está presente e procurando destruir. Diante disso tudo, queridos, quando Paulo afirma que estávamos mortos antes da nossa salvação, ele está argumentando que essa morte espiritual não era devida apenas à nossa condição não regenerada, mas também porque essa condição resulta em práticas ímpias que estão sob juízo de Deus. Pode ter certeza disso. Terceira lição que Paulo traz para nós: a nossa natureza, queridos, entre os quais, isto é, aqueles mortos na sua desobediência, também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa posição, queridos, e prática de morte, não são simplesmente uma consequência do que fazem as pessoas sem Deus. São tanto resultado quanto evidência do que eles são. Nós éramos assim, queridos. O apóstolo Paulo assume como certo o nosso entendimento de que, por natureza, nós nascemos mortos no pecado, queridos. Nunca esqueça isso. Essa é a gravidade do texto, quando eu orei no começo, pedindo a sabedoria de Deus para dirigir o que falarmos aqui. Essa posição e prática, queridos, são tanto resultado quanto evidência do que eles são. Herdamos a natureza caída de Adão, queridos, pela qual estamos espiritualmente separados de Deus e sujeitos aos desejos do mundo e seu modo de pensar. Nessa condição natural, nós, como também os demais, estamos igualmente sujeitos o quê? A ira de Deus. Em Romanos capítulo 9, verso 22, Paulo diz que antes da obra de Deus em nosso favor, éramos por natureza filhos da ira
como os demais. Nossa prática, amados, é simplesmente viver de acordo com a natureza que herdamos com o restante do mundo, que está em desavença com os modos santos de Deus. A Bíblia nos fornece imagens para nos ajudar a entender a total incapacidade da nossa natureza morta. Eu peguei esses dados aqui de um livro, esse que eu vou ler aqui agora, essa expressão, que eu achei muito interessante e que cabe exatamente dentro disso que nós estamos compartilhando com você. Abre aspas. Imagine-se estando presente no momento em que Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Nenhum de nós iria chegar perto de uma pessoa que estivesse morta, já há 4 dias, e dizer: Lázaro, você precisa levantar-se, porque Jesus está aqui para ajudar você. Vamos, Lázaro, sai agora. Ele é realmente um maravilhoso Salvador. Tudo o que você precisa fazer, Lázaro, é ir a Ele, e Ele o salvará. Venha, Lázaro. Se você der o primeiro passo, então Ele fará o resto. Queridos, não diríamos essas coisas porque sabemos que Lázaro estava o quê? Morto. Não é isso que muita gente faz? Vem para Jesus, dá o primeiro passo, faz isso, faz aquilo outro. Como que vai fazer se está morto, querido? Como? É uma imagem preciosa desta realidade de que vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Porém, quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, o que aconteceu? Ele atendeu. Foi por causa de algum esforço ou iniciativa de Lázaro? Lázaro atendeu, queridos, a voz do autor da vida, o Verbo encarnado, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus, a Ele, ouvidos para ouvir, força para se levantar, e respiração para viver, e vontade para obedecer. Lázaro atendeu ao chamado, mas Jesus foi o responsável pela nova vida, porque Lázaro estava morto. É assim que Jesus Cristo faz quando alguém ouve a voz do bom pastor. O Espírito Santo vem e a pessoa recebe Jesus Cristo. Muitas vezes não precisa levantar a mão, não precisa se estribuchar no chão, não precisa apagar a luz, não precisa colocar uma música bonita de fundo, não precisa nada disso. Quando o Espírito Santo age, por isso que chama vocação, chamado irresistível. Quando Deus toca aquela ovelha perdida, quando ela ouve a voz do bom pastor, é como Lázaro: Lázaro, venha a mim. Só Deus que pode fazer isso, amados. Só Deus. Só Jesus Cristo. O mesmo poder que tirou Jesus Cristo da tumba depois de 3 dias, que ressuscitou, é o mesmo poder que tirou Lázaro, que deu vida para Lázaro. É o mesmo poder que traz às pessoas mortas espirituais a regeneração, ao novo nascimento em Cristo Jesus. Só Jesus, queridos, pode trazer Lázaro de volta à vida. Apenas Ele poderia dar vida a ele, porque Lázaro estava morto e, portanto, totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. Uma vez que estávamos mortos, amados, espiritualmente, antes de Deus nos dar vida nova, a vida espiritual que há em nós deve ser obra dele e é para a sua glória somente. Ponto. Tudo
tudo é para a sua glória. Tudo. Quarto, a obra de Deus por nós, a partir do verso 4 a 9. Deus nos amou, diz o texto, verso 4. Mas, olha como Paulo muda o tom da conversa. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Por natureza, amados, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Mas por amor de Deus, na relação com os pecadores, transforma-se em graça e misericórdia. Deus é rico, amados, em misericórdia, em graça. E essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. Somos salvos pela misericórdia e pela graça, amados. Tanto a misericórdia como a graça vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo, aonde? Na cruz do Calvário. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. Paulo não só fala sobre a nossa salvação, mas fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar e enumera 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Tudo isso, Deus continua aplicando isso na vida daqueles que serão salvos quando ouvir a voz do bom pastor e daqueles que já têm uma nova vida em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou, diz o verso 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Deus nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus, amados, tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós, por meio do poder de quem? Do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém é salvo em Cristo Jesus, porque é Ele que toca, é Ele que arrebenta, é Ele que abre a mente, é Ele que abre o coração, para que nós possamos entender e dar exatamente o primeiro passo. Mas quem faz eu dar o primeiro passo, não sou eu, e nem você, é o Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, queridos, passamos da morte para a vida, recebemos a vida nova, a vida de Deus em nós. Deus nos exaltou, diz o verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez o quê? Nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Segundo a teologia paulina, na ressurreição de Cristo, e quando você nasceu de novo, você está sentado nas alturas com o Senhor Jesus Cristo. Está esperando só Jesus Cristo voltar para nos levar. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Queridos, não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque estamos unidos a Cristo. Somos exaltados com Ele. Agora, assentamo-nos com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. As 3 fases da exaltação de Cristo: ressurreição, ascensão e assentar-se no trono, queridos. Agora são repetidas na vida dos salvos. Em Cristo Deus deu-nos vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar nas regiões celestiais. O texto fala sobre isso. Esses 3 eventos históricos, amados, nos deu vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar, significa degraus de exaltação para a sua vida, para a vida da igreja em Cristo Jesus. Deus nos guardou, diz o verso 7 ao 9, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
não vem de obras para que ninguém se glorie. O último propósito, queridos, de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja vai estar fazendo o quê? Glorificando a Deus. Eu me lembro de um dos professores de sistemática de teologia há muitos anos atrás, estudando sobre essa questão da teologia. Eu me lembro que um dos colegas perguntou para ele: pastor, lá no céu, nós vamos ter um relacionamento bom com Jesus, tenho certeza disso. Agora, as marcas de Jesus na sua mão, nos seus pés e no seu lado ainda estarão? A resposta desse professor, abre aspas, ele disse assim: eu creio que sim, porque toda a eternidade que nós vamos estar vivendo com Jesus, nós vamos estar vendo as mãos marcadas, e eu estou lá por causa disso. Isso nunca saiu do meu coração, queridos, porque se você vai para o céu um dia, não é pelo seu mérito, é pelo sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Nunca esqueça isso. Pois ele trata da eleição e da vocação gratuita, visando a chegar à conclusão de que haviam obtido a salvação unicamente por meio da fé. Paulo assevera que a salvação dos efésios era inteiramente e obra gratuita de Deus. Eles, porém, alcançaram essa graça por meio da fé. João Calvino escreve o seguinte, queridos, abre aspas, o famoso teólogo João Calvino, abre aspas, ora, pode-se perguntar como o homem recebe a salvação que lhe é oferecida pelas mãos divinas? Eis minha resposta, diz Calvino, pela instrumentalidade da fé. Daí, o apóstolo conclui que aqui nada é propriamente nosso, da parte de Deus é a graça somente, e nada trazemos senão a fé, a qual nos despe de todo louvor pessoal. Então segue-se que a salvação não procede de nós, porque nem a fé que temos, que você tem, é nossa, ela é de Deus. Para encerrar aqui, amados, Paulo afirma que é a quinta lição, Paulo afirma aqui que somos novas criaturas, as quais são formadas para a justiça pelo poder do Espírito de Cristo, e não pelo nosso próprio. Isso só se aplica no que diz respeito aos crentes, os quais ainda que nascidos de Adão, ímpios e perversos, são espiritualmente regenerados pela graça de Cristo. E assim, amados, começam a ser um novo homem. Portanto, tudo quanto em nós porventura é bom, provém da sobrenatural graça de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Na verdade é o verso 10. É o verso 10, estou lendo outro texto, é o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas, a vida antiga passou. Eis que tudo se fez novo.
Que obras são essas que Paulo fala que foram preparadas? Primeiro, tornar conhecida a sua bondade a um mundo que deve glorificá-lo. A obra aqui não tem nada a ver para a salvação, não tem nada a ver isso que é pregado aí fora. Deus nos preparou antes boas obras para que andássemos nela. A primeira delas, tornar conhecida a sua bondade a um mundo que deve glorificá-lo. Segundo, Ele não precisa de nós, queridos, para essas obras. Precisa não, viu? Mas Ele, na sua misericórdia, como Paulo diz na carta aos Coríntios, nós somos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus. É isso. 3. Mas porque Ele ordenou que nós as fizéssemos para um propósito glorioso. 4. Que Ele é, de como Ele se revelou na pessoa de seu único Filho. O cego de nascença, que eles lembram lá em João capítulo 9, verso 25, uma história muito bonita que eu não vou contar aqui porque o tempo não dá, mas esse cego, ele encontra Jesus, né? E Jesus o cura, e depois ele não sabe exatamente quem é Jesus, mas os fariseus, as autoridades da época começam a questioná-lo, né? Não, mas você, isso e aquilo, e falam um monte de coisa, e vão até lá nos pais do cego, para dizer, mas era ele mesmo, tal, né? Aí os pais, olha, vai para ele idade tem para responder. Aí quando eles vão novamente conversar com o cego, é uma das respostas mais preciosas que a Bíblia dá a respeito de quem foi curado. Que ele diz assim: o cego de nascença curado por Jesus, quando lhe foi pedido que lhe explicasse como Jesus o havia curado, ele não conseguiu fazer isso. Contudo, o que ele conseguiu dizer foi: uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Ele não entendeu nada. Não tinha como explicar. Mas eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Queridos, não tenta querer explicar coisas que você não tem como explicar. Não é possível. Mas creia neste Jesus, que é soberano, que é Deus, que é Salvador, que é Senhor, e que está sentado no trono, comandando, controlando todas as coisas. A conclusão é a seguinte, amados: estávamos todos mortos espiritualmente. Segunda conclusão, essa era a nossa posição diante de Deus. Terceira conclusão, vivíamos segundo o sistema desse mundo e segundo o príncipe do mal, que é Satanás. Quarta conclusão, mas Deus operou em nós a obra da redenção, nos regenerando pela ação do Espírito Santo. E a quinta conclusão, somos salvos pela fé, que é dom de Deus, e feitos em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. 3 aplicações para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão. Primeira aplicação: você já foi vivificado por Cristo ou é uma pessoa ainda morta espiritualmente? Segunda aplicação: você caminha nesse mundo sem Deus e sem Cristo? Terceira e última aplicação, queridos: se isso tem acontecido com alguém que está no nosso meio, convido você a crer nas verdades das Escrituras, em Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Não tenta querer todas as explicações da Bíblia, que a Bíblia, a proposta dela não é essa. Mas para a salvação tua, está muito bem claro nas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém?